grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Sede da Sabedoria. Convido você neste momento a rezar comigo e nos entregarmos aos cuidados do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te entregar mais uma aula, mais um momento de formação. Queremos, Senhor, pedir tuas bênçãos, tuas graças e o auxílio do teu Espírito Santo para que nós possamos mergulhar na tua misericórdia e nos deixar ser formados por ti, como o barro é formado pelo oleiro, sendo transformado naquilo que ele deseja. Faz de nós também, Senhor, o que tu quiseres. Faz de nós, Senhor, segundo a tua vontade. E pedimos, Senhor, estas graças por meio da intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você em mais uma aula do nosso curso. Bendigo a Deus pela sua perseverança, por você colaborar com a graça dele na sua vida, a fim de que ele te forme no Evangelho e no caminho da santidade. Hoje nesse momento, nós vamos viver a 11ª aula do nosso curso, que tem como tema os 10 mandamentos. Mas antes vamos fazer uma retrospectiva, um breve resumo da aula passada, que tem como tema Igreja Mãe Educadora. Nós vimos que os preceitos da Igreja dizem respeito à vida moral e cristã unida à liturgia e nutrindo-se dela. O magistério dos pastores da Igreja, ou seja, o Papa e os bispos, em matéria moral, exerce-se ordinariamente na catequese e na pregação, baseada no Decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válidos para todo homem. O Romano Pontífice e os bispos, na qualidade de doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que deve ser acreditada e aplicada nos costumes. Compete-lhes também pronunciarem-se sobre as questões morais da área da lei natural e da razão. Nós vimos também que a infalibilidade do magistério dos pastores abrange todos os elementos da doutrina, mesmo moral, sem os quais as verdades salvíficas da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Então, que o Senhor nos dê a graça, Nós suplicamos mais uma vez a Ele que Ele nos conceda a graça de enxergar na igreja uma mãe, uma educadora, além de o corpo místico de Cristo, além de sacramento universal da salvação, nós olharmos para a igreja e ver essa que nos educa na fé que deve ser acreditada, acolhida e vivida. E também enxergar nos nossos pastores, principalmente o nosso Papa, os nossos bispos, aqueles primeiros catequistas, os primeiros que anunciam a fé, anunciam aquilo que o Senhor deixou para nós, anuncia um depósito da fé. O Senhor nos dê esta graça de amor, de humildade, de obediência, de acolhimento, de toda essa realidade que é a Santa Igreja. Vamos agora, irmãos, adentrar no conteúdo desta aula, que tem como tema os 10 mandamentos, ainda presente na segunda seção da parte 3 do Catecismo da Igreja Católica.
Na primeira parte, nós adentramos nos ensinamentos sobre a liberdade, sobre a consciência, né? Uma introdução sobre os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Também nós vimos um pouco sobre as virtudes, sobre a justiça social, sobre o caminho de santidade, né? E de forma mais concreta e adentrando, avançando nesse caminho sobre a moral cristã, nós vamos adentrar agora no que diz respeito aos mandamentos, né? Nesta 11ª aula do nosso curso, nós vamos ver de forma geral os mandamentos, né? O que são, quando foram definidos, o verdadeiro sentido dos mandamentos. Então, se a gente toma o livro do Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 12, a gente pode ler o seguinte. A partir do 1, né? Êxodo 20, versículo 1. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, os que me odeiam. E aí a gente continua, né? Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Lembra-te do dia do sábado, depois se a gente pular mais alguns versículos, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um testemunho mentiroso, não cobiçarás, e assim por diante. Então, nesse capítulo 20 do livro do Êxodo, a gente pode contemplar Deus entregando ao seu povo, por meio de Moisés, o decálogo. 10 logos, palavras, né? As 10 palavras, né? Essas 10 verdades que o Senhor entrega para o seu povo, para que esse povo faça uma adesão à sua aliança, né? O povo que acolhe Deus como seu Senhor, né? E se compromete em viver aquilo que este Deus apresenta, este caminho que Deus apresenta. Então são as cláusulas da aliança, né? Os deveres daqueles que fazem a aliança. Por um lado, Deus, que se compromete em ser o Senhor daquele povo. Por outro lado, o povo que se compromete em viver estas 10 palavras, né? A gente também pode ver um paralelo desse decálogo também no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, dos versículos 6 a 21. Então, Êxodo 20, de 2 a 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21, tratam do decálogo, Deus apresentando ao povo o decálogo. E a gente pode fazer um paralelo, né, com a nova aliança, né, instituída por Jesus. A gente pega estas 10 palavras que foram dadas lá no Sinai por Deus a Moisés e a realidade cristã, né, a gente pode inferir o seguinte: os 10 mandamentos para nós cristãos baseados no decálogo. Primeiro mandamento: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo: não invocar o santo nome de Deus em vão. O terceiro: santificar os domingos e festas de guarda. O quarto: honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. O quinto: não matar, nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. O sexto: guardar castidade nas palavras e nas obras. O sétimo: não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. O nono mandamento: guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. E o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias.
Então, são os 10 mandamentos, vamos dizer assim, expandidos segundo a visão cristã, segundo a mentalidade da nova aliança instituída por Cristo, quando ele derrama o seu sangue, dá sua vida na cruz e ressuscita. Então, não é só não matar, mas em Cristo, o não matar, ele é aprofundado, esse mandamento ele é aprofundado ou expandido, né? É não causar outro dano no corpo ou na alma, assim mesmo ao próximo. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos começar a adentrar em cada mandamento de forma mais detalhada, para a gente ter uma visão mais ampla do que é cada um deles, né? De como viver, de como evitar os pecados contra cada um deles, porque essa é a nossa vivência prática da vontade de Deus. A primeira dimensão da vontade de Deus são os mandamentos, é a vivência desta lei de amor. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ter um contato mais íntimo com o significado de cada um deles, com a mentalidade cristã a respeito de cada um deles. A partir das próximas aulas a gente vai mergulhar, né, nestas verdades, nesses ensinamentos. E se a gente pega esses 10 mandamentos, né, a gente pode, como que resumir, né, fazer um compêndio deles. Todos essas palavras, esses mandamentos, eles se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De fato, os 3 primeiros mandamentos dizem respeito a amar a Deus, acima de tudo, né? Adorar a Deus, não invocar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. É o culto a Deus, o amor a Deus. E os outros mandamentos, a partir do quarto até o 10º, dizem respeito ao próximo, ou a nós mesmos, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento, né? O mandamento fundamental. Tudo se volta para esse mandamento, o mandamento do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. E a gente pode ver isso, né? Lá em Mateus 19. Convido você a abrir sua Bíblia e abre em Mateus 19. Mateus capítulo 19. Versículo 16. Deixa eu abrir aqui que eu acabei tirando da página. Vamos lá. Mateus 19, versículos 16. Né? Vai tratar sobre o que a gente falou agora. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus dá um caminho, não é? Um caminho que foi apresentado por Deus ao povo através de Moisés, o caminho dos mandamentos, né? Se queres, que farei? A pergunta é: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então Jesus apresenta os mandamentos, mas Jesus também completa, né? Que pedindo que ele venda tudo, dê aos pobres e o siga. É a perfeição do desapego, a perfeição do amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a vivência dos mandamentos, né, a gente pode inferir, uma das coisas que a gente pode inferir a partir desse texto é que a vivência dos mandamentos é um caminho seguro para se ter a vida eterna, né? Então, a gente deve buscar mesmo, né? Bendito seja Deus por esse curso que o Senhor nos oferece por meio da Diocese de Campina Grande, que nos aproxima dos mandamentos, né? Faz a gente ler o catecismo, as Sagradas Escrituras, o testemunho dos santos, para que a gente
se aproximando desses ensinos, a gente conheça, a gente compreenda, a gente possa caminhar de forma mais esclarecida, né, na vivência dos mandamentos. Então, que você possa perseverar nesse caminho, né, fazendo esse curso, mas também trazendo para a sua vida, né, fazendo que esses ensinos que você recebe possam reverberar na sua vida, possam ecoar nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas renúncias, né? Que Deus te dê esta graça. No Catecismo 2054, a gente lê o seguinte: Jesus, com efeito, retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito em ação na letra deles. Pregou a justiça que supera a dos escribas e fariseus, como também a dos pagãos. Desenvolveu todas as exigências do mandamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometeu homicídio deverá responder no tribunal. Quando lhe é feita a pergunta qual é o maior mandamento da lei, lá em Mateus 22, versículo 36, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. O decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. Então, a caridade é a plenitude da lei. Se a gente vive os mandamentos apenas como uma obediência estrita, viver porque tem que se viver, porque é uma obrigação e é uma obrigação por ela mesma, né, e não por uma motivação maior. A gente vive os mandamentos como os fariseus viviam, como o povo da antiga aliança vivia, sem a ação do Espírito, sem a plenitude da lei, que é a caridade. Então nós precisamos pedir muito a Deus que seu Espírito venha agir em nós, para que ele gere em nós a motivação da caridade, ou seja, a motivação do amor. É ir à missa, que diz respeito a guardar o domingo, que é o 3º mandamento, porque eu amo a Deus, né, com a motivação do amor. Não é? E aí, desta forma, nós estaremos vivendo os mandamentos não encarando os mandamentos não como uma letra morta, mas como um caminho de vida. Porque é o amor que gera a vida, é o amor que faz a gente viver todas as coisas a partir de uma visão pascal, né? Uma mentalidade pascal, ou seja, de morte e ressurreição. Não apenas como uma obrigação infértil, né? Que não gera frutos, que não gera conversão, que não gera mudança de vida, que não gera configuração ao Cristo, pobre, casto, obediente, que não faz crescer o amor em nosso coração, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, peçamos ao Espírito que venha agir em nós para que a motivação fundamental da nossa vida, no que diz respeito principalmente à vivência dos mandamentos, seja o amor. Então, eu procuro viver o primeiro, o segundo, o terceiro, né? A castidade, a verdade, a caridade ao próximo, né? A solidariedade ao próximo, a vivência, a busca pelas virtudes, sempre por amor, fazendo de tudo uma prova de amor a Deus, uma ação de graças a Deus, né? Um hino de louvor, um hino de amor a Deus, né? Que o Espírito Santo nos dê esta graça de viver tudo por amor. Um outro aspecto que a gente pode ver aqui é a gente contemplar, né, o decálogo nas Sagradas Escrituras. Então a gente já viu aí Êxodo com capítulo 20, lá em Deuteronômio no capítulo 6. E a gente pode ver em outras passagens, né, Deus ali conversando com Moisés a respeito destas leis, né? Então, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 34, versículo 28. A gente lê que Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas
o texto da aliança, as 10 palavras. Então Deus apresenta a aliança e depois escreve as palavras nas tábuas e entrega a Moisés, né? No no parágrafo 2057, a gente lê o seguinte: o Decálogo deve ser entendido, em primeiro lugar, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança. Formulados como mandamentos negativos, ou seja, proibições, ou a maneira de mandamento positivo, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O Decálogo é um caminho de vida. Isso é muito importante, né? O Decálogo foi dado por Deus ao seu povo no contexto da libertação do Egito. Povo que passou ali pelo menos 4 séculos, né, no Egito, e ao longo desse tempo a opressão do faraó foi crescendo sobre aquele povo, e aquele povo que clama a Deus a libertação, né, a libertação daquela escravidão, daquela opressão. Deus envia Moisés, tem todo aquele diálogo de Moisés com o faraó, as pragas, depois a passagem do mar, né, e o povo entra num caminho de liberdade, aonde passa a ser guiado por Deus, né? Conduzido por Deus em direção à terra prometida de Canaã, a terra que emana leite e mel. Então é nesse contexto que o Decálogo é entregue, né? O povo sai de um contexto de escravidão para um contexto de liberdade. Mas se o povo saiu do Egito, o Egito ainda estava presente no coração do povo. O povo ainda era um povo de mentalidade escravizada ainda, né? Se não escravizada ao faraó, mas escravizada às próprias idolatrias, às próprias paixões desordenadas, à própria mentalidade de paganismo, né? Então, Deus apresenta aquele caminho por meio das 10 palavras, por meio do Decálogo, para que aquele povo caminhasse na liberdade, no culto e na adoração de um único Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Antes do Egito, o povo era conduzido por Abraão, né? O povo que foi formado a partir de Abraão, né? Aquela comunidade patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, foi sendo conduzido de Ur em direção à terra prometida, mas aí no meio do caminho apareceu o Egito. Então, o povo inicialmente era conduzido por Yahvé, mas a partir de certo momento o povo se tornou escravo do faraó no Egito, e Yahvé intervém na história desse povo, do povo de Israel, e traz de volta a si. Deus quer tomar novamente aquele povo como sua propriedade particular. E Yahvé oferece essa aliança, oferece esse caminho de liberdade. E o povo acolhe esta aliança e se compromete. Moisés é esse intermediário, esse mediador entre o povo de Israel, que agora começa a caminhar no Egito, e Yahvé. Então, é nesse contexto, né? É nesse contexto de saída da escravidão para a liberdade, de caminhada, de peregrinação, de libertação das idolatrias, de libertação do paganismo, do politeísmo para o monoteísmo, né? De adorar deuses pagãos falsos para a adoração do único Deus verdadeiro, que é Yahvé. Em Êxodo 19, versículo 5, a gente pode ler o seguinte. Êxodo 19, 5. Como, em castigo do pecado, se tinha dado a mensagem do paraíso da liberdade para a escravidão, né? Vamos tomar Êxodo, isso aqui é um texto do Catecismo, vamos tomar Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Vamos ver, deixa eu ferir a página. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, é isso que a gente falou. Deus oferece
uma aliança ao povo, né? Se ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Então Deus apresenta a sua aliança e promete ao povo: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ou seja, se acolherdes em seu coração e em sua vida a minha aliança, vós sereis para mim uma propriedade particular, ou como diz na Bíblia de Jerusalém, uma propriedade peculiar. Então Deus apresenta e convida o povo, e Deus faz assim conosco, é sempre um convite. Se nós aderirmos à vontade de Deus, se nós aderirmos à fé que nos é apresentada, que nos foi revelada por Jesus Cristo, e nos é apresentada pela igreja, nós seremos propriedades de Deus, nós seremos conduzidos também a uma terra que emana leite e mel, que no nosso caso hoje é o céu, é a vida eterna, é a presença eterna diante do Senhor, né? É contemplarmos face a face a Deus na eternidade. Essa é a terra que emana leite e mel para nós hoje, né? Então, à medida em que nós vamos aderindo ao que Deus nos oferece como caminho de felicidade, como caminho de liberdade, como caminho de vida, nós vamos caminhando, né, para essa terra prometida que é o céu, a vida eterna. Aí o catecismo diz, né, sobre esse texto, no parágrafo 2057. Como, em castigo do pecado, se tinha dado a passagem do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, por esse motivo, a primeira frase do Decálogo, primeira palavra dos mandamentos de Deus, incide sobre a liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Diz Orígenes, né, um dos padres da igreja, né, um dos escritores dos primeiros tempos da igreja. Então é isso. O pecado dos primeiros fez o homem ser levado da liberdade para a escravidão, né, Deus leva esse homem, esse povo formado pelos patriarcas, da escravidão para a liberdade. Então Deus já realiza uma libertação naquele povo ali. Deus já traz de volta aquele povo à liberdade e apresenta um caminho de liberdade, né? De forma que aquele povo pudesse permanecer na liberdade, não retornasse às escravidões, né? Não retornasse, como a gente vê, né, nas Sagradas Escrituras, as cebolas do Egito, né? Aos tempos passados, né? Então Deus, aquilo que compete a Deus, Ele faz, Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá a libertação, Ele nos dá a salvação, né? A salvação objetiva, como a gente viu em aulas passadas, Ele realiza a salvação objetiva, né? Mas essa salvação precisa ser acolhida por nós, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa fé, com a nossa liberdade, para que ela nos conduza a um lugar definitivo, que é o céu, a vida eterna, né? Deus faz a parte dele, sempre fez a parte dele, e nós fazemos a nossa parte à medida em que nós vamos aderindo, à medida que nós vamos colaborando com a obra salvífica realizada por Deus e que deseja nos completar em nós, na nossa carne, essa obra em vista da nossa salvação eterna, né? Do nosso lugar definitivo, que é o céu. Que o Senhor nos dê esta graça de colaborarmos com a sua salvação. No parágrafo 2065, né, a gente já vê um outro aspecto, né, que é o decálogo na tradição da igreja. Santo Agostinho, né, desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do Decálogo em formas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. Os catecismos da Igreja, com frequência, têm exposto a moral cristã
segundo a ordem dos 10 mandamentos, né? Então, desde Santo Agostinho que a igreja ensina os catequizandos os 10 mandamentos, porque são os ensinamentos fundamentais, né? É a base de toda a nossa fé, né? A gente olha para os 10 mandamentos que foram dados naquela forma, no contexto do êxodo do Egito para Canaã, e a gente também começa a olhar para eles a partir da mentalidade cristã, né? E a gente faz de tudo isso a base da nossa fé, né? Então, na base da nossa fé está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todas as outras leis, normas, ensinos, mandamentos inferiores, né? Mandamentos menores ou que resultam, né? Resultantes, tem como base, tem como fonte os 10 mandamentos que são ensinados desde, pelo menos, Santo Agostinho, né? Lá no século IV, século V. A divisão e a numeração dos mandamentos tem variado no decorrer da história. O presente catecismo, o catecismo atual, segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho, a qual se tornou tradicional na Igreja Católica. E também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um pouco diferente, que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Então, essa divisão dos 10 mandamentos, e que se você for procurar no Catecismo da Igreja Católica, tem uma tabela, né, no parágrafo 2052, uma tabela que tem 3 colunas. A primeira coluna tem os mandamentos da forma como estão no Êxodo. A segunda coluna tem os mandamentos da forma como estão em Deuteronômio, né, aquela relação. E a terceira coluna está a fórmula catequética de cada mandamento, né? É a fórmula já com a mentalidade cristã, né? Com aquilo que foi definido pelo magistério da Igreja ao longo dos séculos. Então, por exemplo, se a gente pega esse mandamento, lá em Êxodo está: não cometerás homicídio. Em Deuteronômio também: não cometerás homicídio. A fórmula catequética é não matar, né? De forma resumida, né? E no catecismo, para cada mandamento existe o destrinchamento, né? O detalhamento de cada um deles. Então é importante nós mergulharmos no catecismo, né? Que é o nosso mestre de ensino ao longo desse curso, né? E no parágrafo 2068 a gente lê que o Concílio de Trento, realizado no século XVI, por volta dos anos de 1540, mais ou menos, o Concílio de Trento ensina que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. O Concílio Vaticano II afirma: como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos a pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. Então, o Concílio de Trento diz que é obrigação do cristão viver os mandamentos na perspectiva da nova aliança, ou seja, pela ação do Espírito Santo, vivermos todos eles por amor. E o Concílio Vaticano II diz que os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar os povos e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, como a gente já falou, os bispos, né, o Papa e os bispos são os primeiros catequistas da Igreja. O outro aspecto que a gente pode colher sobre os mandamentos, né, esse aspecto tirado aqui do catecismo, é que
é sobre a unidade do Decálogo, parágrafo 2069. O Decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas elas. Estas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem reciprocamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bendizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. O Decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. Então, é uma unidade, né? É a lei de Deus, ou seja, como a gente viu em alguns minutos atrás, toda a lei se resume num único mandamento, que é o amor. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando a gente vive o mandamento de não levantar falso testemunho, eu estou amando o próximo e também estou amando a Deus. Por quê? Porque não ferir o próximo, ou seja, amar o próximo, é amar a Deus no próximo. É uma prova que eu dou a Deus, né? Porque nós somos chamados a amar aqueles que Deus ama. É assim que nós mostramos o nosso amor a Deus, né? Também, né? Nós mostramos o nosso amor a Deus o adorando, o cultuando, indo ao seu encontro, buscando viver a sua vontade. Mas se a gente faz tudo isso e não ama o próximo, nós não amamos a Deus. Nós amamos a Deus à medida em que nós o cultuamos diretamente, mas também o amamos quando nós o amamos no outro, né? Nós amamos o outro por amor a Ele. Nós amamos o outro e fazemos disso uma prova de amor a Ele, porque nós estamos amando aqueles que Ele ama. Então, não tem como amar a Deus e não amar o próximo, e não tem como amar o próximo de verdade, né? Não é fazer algo pelo próximo em vista do meu bem, em vista da minha elevação, em vista da minha autossalvação. Isso não é amor ao próximo, é amor a si mesmo. Eu estou utilizando do outro para amar a mim mesmo. Existem realidades, filosofias, heresias que ensinam isso, né? Eu preciso fazer isso aqui por aquela pessoa porque assim eu vou me elevar, eu vou me salvar, eu vou evoluir, né? Então é pensando em si mesmo, não é pensando no outro. Esse não é o amor segundo o Evangelho. Esse não é o amor segundo Cristo. Esse não é o amor com o qual Cristo nos amou. Nós somos chamados a amar o outro, primeiramente por amor a Deus e depois pelo próprio outro, e não pensando em mim mesmo, pensando em benefício próprio, né? Então, o Decálogo é essa unidade, né? Se resume tudo no amor, amar a Deus, amar o próximo. Vivendo por tabela, nós vivemos o outro. Amar o próximo, por tabela, eu amo a Deus. E amar a Deus de verdade, por tabela, eu necessariamente amo o próximo. O outro aspecto é sobre a relação do Decálogo com a lei natural. Parágrafo 2070. Os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, nos ensinam a verdadeira humanidade do homem. Iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais, inerentes à natureza da pessoa humana. O Decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Então, a gente sabe que a lei natural é a lei que diz respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, a vida, a liberdade, né, o direito ao culto divino, né, o direito de propriedade, dizem respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana.
né? E quando a gente vive os mandamentos, nós estamos exaltando esses direitos, né? Nós estamos colocando em prática estes direitos segundo os mandamentos da lei de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, viver os mandamentos é viver a verdadeira humanidade, né? Então, o amor a Deus é fazer com que o homem viva aquilo que é mais natural do homem, que é a relação com o transcendente, a relação com o divino, né? A relação com o culto divino. Por exemplo, não matar, né? Não matar é fazer com que o homem, esse mandamento leve o homem a viver aquilo que é mais básico, que é a proteção da vida, né? A promoção da vida. O não matar não é só tirar a vida, mas é também proteger a vida, promover a vida, gerar condições para que a vida se desenvolva, para que a vida humana se desenvolva e frutifique, né? E gere outras vidas, né? Então, viver os mandamentos é viver a lei natural de forma privilegiada, de forma elevada, né? E a gente pode fazer uma relação com os ataques que a fé sofre hoje, né? E atacando a fé, atacando os mandamentos, né? Se ataca também aquilo que é de mais básico do homem. O homem ele é atacado na sua essência, né? Naquilo que é fundamental, né? A vida, né? A liberdade, a relação com o transcendente. Então a gente precisa prestar muita atenção e a gente precisa se posicionar também, né? E defender a nossa fé, defender aquilo que é de mais básico na nossa fé, que é a vivência da vontade de Deus por meio dos mandamentos, né? Nós precisamos defender, né? E também, principalmente, viver, lutar para viver, pedir a graça de Deus, suplicar o Espírito, para que, vivendo os mandamentos, nós possamos proteger também a humanidade, né? A vida humana. Possamos proteger o próprio homem e muitas vezes proteger o homem dele mesmo, né? De suas próprias de mentalidades que o próprio homem vai criando que vão que são contrárias àquilo que Deus pensou para nós, aquilo que Deus nos oferece, que é um caminho de vida. No parágrafo 2071, a gente lê o seguinte: embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural. A humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. Então isso é importante. Embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados. Pela razão, nós podemos inferir que a vida precisa ser protegida, né? Que nós precisamos ter liberdade de expressão, de ir e vir, que nós temos sede de uma relação com algo que está acima de nós, que é o transcendente. Mas a humanidade, ferida pelo pecado original, era incapaz de conseguir acessar todas estas verdades. Então Deus se revela, né? Deus se mostra, Deus fala ao homem, Deus mostra ao homem aquilo que ele é chamado a ser. Deus revela o homem a ele mesmo. Olha, você é isso aqui, homem, ser humano. Você será cada vez mais homem à medida que você viver isto aqui, à medida que você for isto aqui. Então Deus se revela. E se revela na pessoa do Cristo. Se o ser humano deseja e busca conhecer-se, né, tanto individualmente como na sua própria essência, aquelas perguntas, né, o que é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é que ele é chamado a ser, o que é que ele é chamado a fazer, né, de forma mais geral, de forma mais particular, olhemos para Cristo, que é a revelação plena de Deus e do próprio homem a ele mesmo. Olhemos para Jesus. A gente olha para Jesus, Jesus veio de Deus, volta para Deus, e Jesus ama a Deus e ama o próximo, dá a vida pelo próximo. Ou seja, dá a vida por nós.
ao extremo, nos ama até o fim, dando a sua vida literalmente lá na cruz, fazendo-se vítima de expiação, né, para o bem de toda a humanidade. Também nós viemos de Deus, nós, pela graça, voltaremos para Deus. E nesse meio, né, nessa peregrinação de vir de Deus e voltar para Deus, nós somos chamados a também, como Cristo, a amar a Deus e a dar a vida pelo próximo, né, por amor a Deus. Então Deus revela o homem a ele mesmo, né? Também diz o catecismo da igreja. Sobre a obrigação do decálogo, a gente lê o seguinte, parágrafo 2072. Visto que exprime os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obrigações graves. Eles são essencialmente imutáveis e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Isso é muito importante, né? Como eles dizem respeito aos deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo. Essa é a premissa fundamental. Porque os mandamentos dizem respeito aos deveres do homem para com Deus e para o próximo, eles são imutáveis, né? Eles são imutáveis e são, em seu conteúdo primordial, obrigações graves, ou seja, eles são imutáveis e são obrigações graves. Por quê? Porque dizem respeito aos deveres do homem para com Deus e para com o próximo, aos deveres fundamentais. Por isso que é a base de todo ensino. E por isso também que a igreja não tem autoridade de mudar os mandamentos. Eles foram dados por Deus, né? São obrigações graves de todo homem, né? Todo ser humano é chamado a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo ser humano é chamado a honrar pai e mãe. Todo ser humano é chamado a não matar, não roubar, né? A viver a castidade e assim por diante. São deveres fundamentais em relação a Deus e ao próximo. São imutáveis, são obrigações graves. Vale sempre em toda parte, ou seja, vale sempre, vale para sempre, né? E em toda parte, ou seja, independente até mesmo de cultura, né? Se a cultura não não vive os mandamentos, se aquela cultura tem algum hábito, né, alguma coisa que vai de encontro aos mandamentos, essa cultura precisa ser evangelizada, ela precisa ser convertida, né? Cristo precisa ser apresentado a ela. Essa cultura precisa ser batizada, ela precisa ser salva, né, para que ela reflita também os mandamentos, para que cada pessoa daquele lugar reflita os mandamentos, viva os mandamentos, acolha, faça uma adesão aos mandamentos. Sim, esta é a verdade, né? Os 10 mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. Além disso, né, além de dizer respeito, de dizerem respeito aos deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, além de serem imutáveis, obrigações graves, de valerem para sempre e em toda parte, eles estão gravados no coração do homem, né? No coração do homem, independente, mesmo antes de ser batizado, os mandamentos já estão gravados no coração do homem. Pelo batismo, o Espírito Santo vem, faz morada em nós e nos torna capazes de viver os mandamentos segundo a mentalidade do Evangelho, mas que eles já estão no coração do homem, estão gravados no coração do homem. Por isso que todo homem é chamado a viver as leis de Deus, os mandamentos da lei de Deus, né? Se a gente olha aqui, os mandamentos foram dados, né? As tábuas da lei foram dadas pelo povo a Deus, foram dados por Deus ao povo através de Moisés,
muito antes da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Muito antes. Né? Séculos antes. Né? Então, são obrigações. Né? E aí a gente também pode inferir que é um dos critérios, como a gente viu em aulas passadas, né? E é por isso que os mandamentos, a vivência dos mandamentos é critério, é um dos critérios para se definir ou discernir se o pecado é mortal ou não. Né? Só relembrando, se é pecado de matéria grave, ou seja, é um pecado contra os mandamentos, é cometido livremente e de plena consciência, é um pecado mortal. Né? Então, é matéria grave, é obrigação grave os mandamentos, né? A vivência dos mandamentos. Eles são obrigações graves. E no parágrafo 2074, a gente lê o seguinte: Jesus diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecundada pela união com Cristo. Que expressão forte que o catecismo nos apresenta, né? O fruto indicado nesta palavra é a santidade de uma vida fecundada pela união com Cristo. Então, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e, ao mesmo tempo que nos torna capazes de viver os mandamentos, ele nos une ao Cristo. Né? É automático, é uma coisa só. União com Cristo e vivência da vontade de Deus. O Espírito Santo faz essa obra em nós. Foi para isso que Jesus veio. Mas Jesus veio para restabelecer a vivência do amor a Deus. Ele veio amar a Deus acima de todas as coisas. Ele veio nos amar até o fim. Né? Nesse caminho ele passa pela cruz, ele ressuscita. E o Espírito Santo nos une a esse mistério pascal, de morte e ressurreição. Há um mistério de nós novamente retornarmos a uma filiação a Deus, a uma filiação amorosa para com Deus. E o filho ama, e o filho se dispõe, o filho se abandona, o filho crê, o filho obedece. Então o Espírito nos une ao Cristo e como consequência, né, como consequência imediata, nós nos dispomos a viver a vontade de Deus, que são os seus mandamentos, e como consequência segunda vem a santidade, é o grande fruto. Né? À medida em que o Espírito nos enxerta em Cristo, faz com que a gente acolha a vontade de Deus e busque vivê-la em todos os âmbitos da nossa vida, o fruto que vai ser gerado de toda essa realidade de conversão, de união com Cristo, é a santidade. Né? Então, peçamos também ao Espírito que nos una a Jesus, que una o nosso coração ao dele, que submeta a nossa vida ao senhorio de Cristo, ao reinado de Cristo, que ele reine em nós, reine em nossa vida, que ele seja rei também nas nossas escolhas, nas nossas motivações, nas nossas atitudes, que ele reine em nossas palavras, para que assim, cada vez mais, nós possamos crescer numa união com ele e que desta união frutifique a santidade para a glória de Deus, como consequência do nosso amor a Deus. Ele nos dê esta graça, que possamos viver o mandamento como um caminho de amor, que possamos lutar para vivermos os mandamentos, fazendo de tudo isso um hino de louvor a Deus, um hino de louvor a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor por nos trazer até aqui e nos fazer caminhar em direção a essa terra prometida,
nos dando esse caminho de felicidade e de vida que são os seus mandamentos. Vamos entregar a Deus neste momento tudo que nós escutamos, tudo que nós partilhamos nesse tempo, ao longo desta aula, e pedir que o seu Espírito venha enraizar em nós estas verdades, venha nos convencer de que este caminho é de vida, este caminho é de liberdade, é de plenitude, e que nos dê também a graça de uma determinada determinação para lutarmos, para nos empenharmos na vivência dos mandamentos da lei de Deus. Nós te pedimos, Senhor, estas graças por meio da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima aula. Até lá.